Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal do terceiro ano, tudo bem com vocês? Bom, hoje vamos continuar as aulas de geografia e vamos falar de economia, que é um assunto que eu gosto bastante e eu sou formado em economia, então eu só não pratico, mas eu amo muito a disciplina, a teoria de economia, certo? Veja bem, hoje nós vamos falar de alguns assuntos que para o vestibular ele não é muito cobrado, né? Porque é um assunto meio complexo, cada economista tem uma forma de pensamento, né? Geralmente a história e a geografia trata com um viés mais esquerdista, não é? Mais estatizado, geram críticas ao neoliberalismo, como se o sujeito que tem uma tendência neoliberal vai gerar crítica na postura do Estado. Então é um assunto muito complexo. Mas a apostila do ângulo é uma apostila muito salutar para você, para a vida de vocês e não só para passar no vestibular. Por quê? Porque vai te dar conceitos elementares de coisas, de aspectos da economia extremamente fundamentais, beleza? Então vamos neles. Eu organizei aqui para ficar uma coisa muito rápida, como é um assunto com pouca recorrência, a chamada cadeia de raciocínio, teoricamente você não precisa, você precisa saber os conceitos, beleza? Vamos lá, conceitos de economia, terceiro ano, capítulo 9. Sistema monetário. Sistema monetário, pensa em dinheiro. Né? É o sistema onde circula dinheiro, beleza? Tudo bem? Então veja bem, o mundo globalizado, ele tem um sistema monetário globalizado também, né? Cada país tem o seu dinheirinho, tem a sua moeda, certo? Essa moeda pode-se comparar valores entre elas, beleza? Então você tem um sistema monetário. Antigamente, o sistema ele não era monetário. Utilizava-se o termo moeda, mas essa moeda de troca, ela era pouco flexível. Por quê? Porque ela era baseada em metais preciosos, ela era baseada em trigo, era baseada em sal, certo? Imagina você indo num supermercado, não é? Com 50 quilos de sal, para você o quê? Para você fazer a compra do mês. É meio complicado, não é? A ideia de troca era muito forte no período feudal, por exemplo, né? Eu estou precisando de um pão, né? E eu tenho aqui uma mortadela. O meu amigo ali não tem mortadela, mas tem 2 pães. Então vamos fazer uma troca. Então era baseado nisso. E aí não dava muita fluidez, não desenvolvia muito comércio. Daí surgiu a ideia de papel moeda, ou seja, uma folha, não é? Que tem o quê? Que tem valor simbólico, certinho? Então é isso. E isso daí facilita muito alguns aspectos. Quais aspectos? Por exemplo, meio de troca, acabei de falar. É mais fácil você carregar, né, um valor simbólico no bolso, né, maior do que 50 quilos de sal, certinho? Beleza? Então, você chega para fazer uma compra, você, por exemplo, deu 98, você dá um papel com valor simbólico R$100, né? E o sujeito vai te dar o quê? Vai te dar um outro papel com valor de troca, valor simbólico R$2, beleza? E aí você vai fazer uma troca mais flexível, muito mais rápido. Isso facilita as trocas comerciais, certo? Imagina você, vamos voltar, você com 50 quilos de sal. Quando você joga os 50 quilos de sal lá para o caixa do supermercado, ele deixa eu pesar, pronto, já atrasou, já vai formar uma fila, certinho? E nessa época de Covid é até arriscado, né? Você viu como que é tranquilo? Aí, veja bem, ele vai te dar 2 quilos de sal de troco, imagina isso, né? Que a sua compra ficou 48 quilos de sal, vai ter que pesar de novo, entendeu? Você vai gastar energia para levar para o carro. Então, olha que dificuldade. Então, o papel moeda veio para facilitar as trocas. Medição de valor. Medição de valor entre as moedas, a gente pode vir aqui, ó, na taxa de câmbio, certo?
O que é a taxa de câmbio? A taxa de câmbio é a taxa, ou a diferença, vamos dizer assim, né? No valor das moedas, certo? Vou consultar o câmbio porque quero ir para os Estados Unidos e quero ver o valor do dólar em relação ao real. Então você tem aqui uma taxa de câmbio. Essa taxa de câmbio, que nos reporta no sistema monetário essa medição de valor, antigamente era por lastros. Lastro é referência. Por exemplo, eu tenho 50 quilos de ouro lá em casa. Então, eu teoricamente poderia emitir valores em dinheiro equivalente àqueles 50 quilos de ouro, certo? Mas isso era muito complicado. Por quê? Porque um país, para ele ter uma moeda forte, ele tinha que ter vamos dizer assim, uma reserva de valor, entendeu? E essa reserva de valor geralmente era em metais preciosos. A flexibilidade do comércio também era o que? Era complicado. Imagina você ter que vender ouro para ter dinheiro, né? Então era complicado. Então, o que acontece? Criaram uma chamada teoria do câmbio flutuante. O que é isso, professor? O mundo, ele dá sinais sobre uns países. O país tem atitudes, né, que o mercado olha, atitudes políticas, atitudes sociais, não é? Atitudes econômicas que vai refletir no papel desse Estado, na situação desse Estado, e isso vai refletir na moeda, certinho? Olha como que é fácil, ó. Imagina o seguinte, vocês não estão estudando em casa? Estão estudando em casa, né? Olha como que a valorização, ela acontece. Imagina que todos vocês, como é típico do colégio, passarem nas boas faculdades, certo? Nas ótimas faculdades. Aí a tia Paula vai chegar e fazer o seguinte, o Lucas vai fazer um marketing, a tia Paula vai aprovar e vai falar assim, olha, aprovamos todos os alunos em federais. Isso aconteceu há alguns anos, né? A maioria dos alunos nas federais. Então o que acontece? Se alguém chegar e falar assim, que colégio eu coloco a minha filha? Alguém pergunta. Aí a probabilidade de alguém chegar assim e falar, ó, coloque no Artseb, porque lá aprova muito para o vestibular. Você está vendo? Não teve nada, assim, não teve nada de estrambólico, foi só uma fama, a fama de aprovação que fez com que elevasse o nome do colégio. Isso é normal acontecer, é a mesma coisa das moedas. Imagina se eu chego e falo assim para o mercado, vou privatizar a Petrobras, exemplo. Aí o mercado fala, pô, isso é bom, então a moeda brasileira vai aumentar, certinho? Agora, veja bem, o mercado brasileiro, o Brasil diz assim, pessoal, coronavírus não existe, vamos todo mundo voltar para a rua, imagina isso. E o mercado ele lê isso como um risco, isso pode desvalorizar a moeda. Outra coisa que pode desvalorizar a moeda é a chamada taxa de juros, que a gente vai falar daqui a pouco, certinho? Deu para entender? Então o câmbio hoje é a chamada teoria do câmbio flutuante. Você tem um cenário de infraestrutura, um cenário político, um cenário social, um cenário econômico que reflete no valor da moeda. E aí, as moedas mais valorizadas, ou seja, aqueles países que passam mais confiança, aqueles países que têm uma política mais clara, não é? E têm condições de arcar com investimentos e com pagamento de dívidas, faz com que o quê? Faz com que elas sejam mais guardadas, porque elas vão se tornando moedas referência, como o euro e o dólar. Quando o dólar está muito baixo, o que o povo pensa? Vou guardar um pouco de dólar, comprar e guardar. Imagina, há 2 anos, quando o dólar estava 3,10, 2,90. E agora, hein? Se eu peguei 100 mil reais e comprei em dólar, agora está 5,80, né? Imagina quanto que eu ganharia de grana. Então tem gente que faz isso. As moedas referências acabam sendo valor de reserva. Beleza? E é muito melhor guardar moeda
do que guardar ouro. Por quê? Porque apesar do ouro, ao seu preço oscilar pouco, as moedas oscilam mais, quando você precisar de dinheiro para alguma coisa, você vai ter que vender o ouro. E assim, teoricamente, ninguém vai comprar ouro em grande quantidade, né? Então a moeda é muito mais fácil, beleza? Facinho, né? Inclusive até para guardar nos lugares como no banco, né? Beleza? Ó que facinho. O que é a lei de mercado, professor? Lei de mercado são rótulos que colocam, né, na ciência administração, na ciência economia, certo? Para que haja um funcionamento dela. Na verdade, pragmaticamente falando, são regras de boas condutas que você tem que o quê? Que usar em determinado cenário econômico. Por exemplo, lá no século 17, 18, 19, 18, você tinha uma lei clássica, né, que é a lei da oferta e da procura. O Estado não precisava nem entrar na economia. Por quê? Porque pela lei da oferta e da procura, o mercado ele se equilibrava, não é verdade? Como que funciona essa lei? Imagina esse pincel aqui. Tem um pincel aqui, né? E tem um monte de aluno nessa sala. Eu falo, pessoal, eu estou vendendo um pincel que quando você aponta para a questão, ele vai direto na alternativa correta. Muito bom para usar no Enem. Aí todo mundo, eu estou vendendo. Como só tem um, o povo vai pensar assim, eu quero, pago 100, eu quero, pago 200, eu quero, pago 300. Então olha só, lei da oferta e da procura. Se eu oferto pouco e tem muita procura, o preço aumenta. Certinho? Agora, e se eu tiver 100 pincéis desse? Eu vou ter que diminuir o preço, inclusive, né? Por quê? Lei da oferta e da procura. O que quer dizer isso? Quer dizer que eu tenho muito e poucas pessoas procuram. O preço da coisa vai cair. Certinho? Tudo bem? Faz parte dentro do contexto do liberalismo que a gente até já viu. E o mercado atual? Qual que é a lei mais legal? É a lei da oferta e da procura? A lei da oferta e da procura, na chamada economia, microeconomia popular, é bom, ainda funciona bastante. Né? Por exemplo, a procura por petróleo, por gasolina, caiu bastante com a crise do coronavírus. Você viu que o preço caiu? Certinho? Beleza? Então a procura diminui, então o preço acaba caindo. Tá? Agora, atualmente, na chamada economia mundial, tem outros valores, outras regras muito importantes, como a ideia de competitividade, a ideia de sinergia dentro da empresa. O que quer dizer isso? Todo mundo lutando pela bandeira da empresa. A ideia de competição pautada na tecnologia, a ideia de competição pautada na qualidade, a ideia de competição pautada em uma cadeia produtiva que atinge mercados distantes, que a globalização permite isso. Essa aí é a lei da macroeconomia, não é? Uma política de Estado favorável à fluidez de capital, ou seja, é uma gama, uma miríade de regras de boa conduta no mercado, certinho? A lei da oferta e da procura ainda existe? Claro que existe, mas ela é a fundamental, ela é a elementar, certinho? Veja bem, o que é inflação, deflação? Pessoal, inflação, deflação é muito tranquilo. Olha só, inflação é quando as coisas valorizam-se sobre a moeda. O que é deflação? É quando as coisas se desvalorizam sobre a moeda, certo? Imagina que esse pincel aqui é R$5. Não, esquece do pincel. Há um tempinho atrás, todo mundo estava atrás de álcool em gel. O que aconteceu? O preço subiu. Por quê? Porque a procura foi tanta que isso gerou uma ascensão do seu preço. Por quê? Por causa que um monte de gente estava procurando e não tinha para todos. Então você tem o quê? As pessoas que estavam vendendo se oportunizaram a aumentar o preço, certo? Inflação. Aí beleza, acabou esse negócio de coronavírus. Oh meu Deus, tomara que acabe rápido e todo mundo volte ao normal. E aí olha só, ninguém parou, o povo começou a comprar menos álcool em gel. E aí a produção foi tanta e está estocado. O que o povo vai fazer? Diminuir o preço para vender.
deflação. Certinho? Beleza? A pergunta é, o petróleo, a gasolina que você coloca, que seu pai coloca no carrinho, diz aí para mim, sofreu deflação ou inflação? E por que aconteceu isso? Dá uma pensada nisso. Taxa de juros. Gente, taxa de juros é uma coisa muito tranquila. Pensa aqui, ó, eu tenho uma grana aqui no bolso e o Ernesto aqui, ó, ele tá querendo emprestado. Aí eu falo assim, ele fala assim, pô, Ernesto, pô, Alessandro, me empresta esse dinheiro aí, cara, porque eu tô precisando pagar uma conta, depois de amanhã, no mês que vem eu te devolvo. Aí eu olho para ele e falo assim, porra, cara, o cara é milionário, o cara só tá com problema de fluidez de caixa. Cara, não é tanto risco emprestar para ele. Eu vou até cobrar um juros baratinho. Aí eu cobro dele 10%, certo? De juros baratos. De juros bem baratos, né? A juros bancários. Aí eu empresto para ele. Aí beleza, pronto, acabou. Ele vai me pagar, né? Agora, se eu vejo nele um risco, um mal pagador, eu posso aumentar os juros. Esses juros que nós estamos falando é o chamado juros do jeito que a gente conhece, não é? É o juros popular, é o juro do mercado, é o juro da economia, é o juro bancário, não é? Olha só, tá vendo? É os juros, certinho? Então, nesse caso, você tem o quê? Você tem a taxa de juros, não é? Determinado pelo risco do mercado. Se o brasileiro é mal pagador, por exemplo, os juros aumentam, porque o risco aumenta. Agora, os juros pode ser uma política e estratégia de atração de investimentos, né? Ou de política econômica. Por exemplo, um país pobre diz assim, o país pobre diz assim, nossa, não entra dinheiro aqui, né? Então eu vou aumentar a taxa de juros para o investidor olhar para o país e falar, nossa, eles pagam bem para o meu dinheiro entrar ali, né? Estão pagando juros bons, né? No mercado financeiro. Acho que eu vou entrar ali e dar uma especulada. Pronto, então seria uma política estratégica de país pobre, isso daí não funciona direito. Agora, um país rico, ele pode pensar assim, vixe, estou precisando de um dinheiro para pagar uma conta aqui, né? O que eu posso fazer? Eu posso aumentar um pouquinho em juros para o dinheiro do mundo voltar ou ser repatriado, taxa de juros. Ou você pode pensar assim também, eu vou baixar a taxa de juros, não é? Para as pessoas, em vez de investirem, em vez de aplicarem o seu dinheiro, fazer a economia circular. Certinho? Beleza? Tranquilo, né? Mas bastante coisa. O que é risco país? Risco país é o risco de produzir no país. Geralmente, o risco Brasil é a infraestrutura ruim, por exemplo, e a taxa de juros alta. Então, o risco e uma política ou uma democracia vacilante. Então, o risco de produzir no país é esse. Imagina, os países, as empresas vêm para cá e aí, vamos dizer assim, tem uma revolução socialista. É um risco, né? Ou, por exemplo, uma cadeia produtiva é implantada aqui e vai o governo e estatiza tudo. É um risco. E a infraestrutura ruim que aumenta o custo? É um risco. E a taxa de juros? É um risco. E a política monetária é um risco. Risco país é o risco de produzir nesse país. Beleza? Mercado acionário, mercado de títulos é muito fácil. Mercado acionário, você tem um dinheiro, a empresa precisa de capital para investir ou para circular a sua produção, né? Ou um capital de giros. Ele vai no mercado acionário, lança ações, você compra e ela devolve com lucro auferido pela empresa. Tem ações que você participa da administração e da gestão da empresa, são as ações participativas, e as ações apenas de cotistas, ou aquelas pessoas que compram as ações para praticar uma espécie de... para dividir o lucro, certo? Bem facinho. Mercado de título, estou precisando de um dinheiro, o Estado está precisando de dinheiro, ele lança títulos de dívida pública, que é como se fosse uma espécie de moeda de troca. Aí você compra esse título e o Estado
o governo, o banco, ele vai se comprometer a pagar com juros esse dinheiro futuramente. É muito usado aqui e é um bom investimento para você, futuro investidor. Comprar títulos de dívida pública é muito legal, certo? E tem uma rentabilidade muito massa. E a trajetória do Brasil recentemente é muito simples. Plano Real. Plano Real, gente, é muito mal compreendido, né? O Plano Real veio para acabar com a inflação. Só que como que se acaba com uma inflação do nada? Primeiro, você tem que diminuir ao máximo o risco das pessoas aumentarem o preço, não é? Só que isso daí não acontecia no Brasil, congelamento de preço. Então, o que o Estado fez? O Estado, ele criou uma política de juros bem baixinha, né, em 94, criou duas moedas, uma moeda virtual e uma moeda real. O real era a moeda virtual e o URFIR era a moeda real. Tudo que era desagradável na economia brasileira caía no valor do URFIR, né? Todas as políticas caíam no valor do URFIR. E a moeda virtual, que é o real, ficava equiparada com o dólar. Então, você tinha dois sistemas, né? Um sistema que recebia o impacto da economia e o sistema que ficava protegido pelo URFIR, né? E aí o que acontece? Quando as coisas se normalizaram, as reformas foram implantadas a partir de 98, o URFIR deixou de existir e o real começou a ser a moeda de fato. Beleza? E a implantação do neoliberalismo com o governo do Collor, governo do FHC e as possíveis e as eventuais privatizações que ocorreram na época, principalmente dos setores estratégicos. Beleza? Certinho? Próxima aula a gente continua falando de energia.